uma das maneiras de nós entendermos os gregos é saber de onde eles vieram. Veja, quando você vai estudar os textos gregos e tal, você percebe o seguinte: o texto mais antigo da literatura grega, e, portanto, da literatura ocidental, são os 2 poemas do Homero, a Ilíada e a Odisseia. Nós não conhecemos nenhum texto anterior a eles, né? Nenhum livro, nenhum escrito que seja anterior à Ilíada e à Odisseia. A Ilíada e a Odisseia, né, estão no início de toda a cultura grega. Veja, isso nos coloca alguns problemas. Por quê? Né? Quando nós olhamos para os 2 poemas, nós percebemos ali uma riqueza cultural muito grande, uma riqueza de valores morais muito profundo. E aquilo não pode ser fruto da criação de um indivíduo. Aquilo é fruto da criação de uma cultura. Então, o Homero apenas materializou nos poemas algo de um universo que já existia. Só que esse universo, esse âmbito externo ao poema, nós não temos nenhum resquício dele. Nós não temos dados a respeito dele, nós só temos o poema. Então, nós só podemos saber do universo do Homero a partir dos próprios poemas. Como não foi o Homero que criou a mitologia, não foi o Homero que criou a história, é preciso que nós admitamos, naturalmente, que existia tudo aquilo que aparece no poemas antes do Homero. Porque aquilo é fruto de uma grande elaboração humana e histórica. O conteúdo dos poemas, embora o poema apareça como o início da literatura grega, na verdade, ele seria, em tese, o auge de uma grande construção cultural que antecedeu a ele. Então, existe uma cultura muito ancestral, muito anterior à cultura que aparece nos poemas, e que se seguirão a partir dos poemas. E nós não sabemos, ou não sabíamos, né, de certa forma, o que é que existia antes, porque não tem mais nada, né, do ponto de vista literário, para nos explicar o que existia antes. E como que aquilo foi feito. Então, se existiu, e é certo que existiu, é incontestável que existiu uma grande história cultural, antes do Homero, que permitiu o surgimento do Homero. Só que, como não há registros, a suposição é de que essa ancestralidade tenha sido meramente oral. Ou seja, não havia ainda a escrita, ou se houvesse escrita, não é das formas como nós conhecemos. E se houve algum registro, esses registros desapareceram. Então, o Homero não é o início de uma literatura, embora seja tomado dessa maneira quando nós olhamos para a cultura ocidental. Na verdade, o Homero é o ponto alto de uma cultura que existiu antes dele. Só que, dessa cultura, nós não sabíamos nada, a não ser aquilo que os próprios poemas relatavam. Bom, tem um detalhe, uma coisa muito interessante, que é a seguinte: os poemas, naturalmente, foram escritos na língua grega. Ora, de onde veio a língua grega? Qual é a origem dessa língua? E mais, qual é a origem do próprio povo grego? De onde eles vieram? Então, quando nós vamos procurar, dentro da cultura grega, as explicações que os próprios gregos davam a respeito da sua origem, nós topamos com relatos mitológicos. Então, existe uma explicação, é claro, mítica, mas essa explicação provavelmente deva ter algum fundamento real. E o que nós sabemos é mais ou menos o seguinte, que os povos da Península Balcânica, ali da Península Grega, são fruto de levas sucessivas de povos que vieram do norte dessa região, portanto, do norte da península, em épocas diferentes
e em condições diferentes. Alguns entraram na península pacificamente, e outros entraram de maneira bélica, de maneira violenta, a partir de guerras. E isso não se deu imediatamente, se deu depois de longos períodos, de longos anos, para que esses povos vindos do norte fossem penetrando na península. Os gregos narram que eles eram esses povos eram filhos, teoricamente, de dois seres humanos ancestrais que se chamavam Deucalião e Pirra, que tiveram 3 filhos, acho que, se não me engano, é isso mesmo, 3 filhos, o Éulo, o Ion, e o Doros. Daí os Dórios, os Eólios e os Iônios, os Jônios. Então, seriam a mesma, como se fosse da mesma família, da mesma tribo, e eles vieram em épocas diferentes, penetraram na Península Balcânica em épocas diferentes. Bom, esse é o relato. Veja só. No final do século XVIII, no final de 1700, um estudioso, veja, na verdade ele recebeu informações vindas da Índia de alguns indivíduos que tinham ido para a Índia principalmente para fazer pregações religiosas, etc., e alguns até para atividades administrativas, jurídicas, que mandaram para a Europa informações a respeito da língua dos indianos, que é o sânscrito. E essas informações eram basicamente observações que alguns estudiosos haviam feito do seguinte fato. Quando foram estudar o sânscrito, perceberam que havia alguns elementos linguísticos no sânscrito que eram muito parecidos com o grego, muito parecidos com o latim, e muito parecidos com o germânico, com o alemão. E aí surgiu um problema. Espera aí, mas como que uma língua falada tão distante da Europa pode ter semelhanças tão grandes com línguas faladas na Europa, que era o latim, o grego e o alemão. E essas eram as observações. Determinadas palavras eram praticamente idênticas. Espera aí, como que você tem numa língua na Índia palavras idênticas a línguas faladas na Europa? E esse era o problema, essa era a questão que intrigava os estudiosos, dessa semelhança linguística. E aí aconteceu o seguinte, um estudioso chamado Franz Bopp resolveu fazer um estudo comparado. Ele estudou o sânscrito, o Bopp era alemão e tinha aprendido grego e latim. Então ele conhecia grego, conhecia latim, conhecia a sua própria língua, o alemão, e aprendeu o sânscrito. E daí ele começou a fazer uma comparação. E aí ele percebeu coisas inusitadas. Que muitos elementos eram idênticos nas 4 línguas. O que era uma coisa muito estranha. Alguns elementos apareciam, por exemplo, aparecia no grego, no latim e no sânscrito, e não aparecia no alemão. Ou outros elementos apareciam no alemão, no grego, no latim, mas não aparecia no sânscrito. Ou aparecia no sânscrito, no latim, no latim e no alemão, e não aparecia no grego. E alguns elementos apareciam no grego, no latim, não aparecia nem no alemão, nem no sânscrito. Ou aparecia no latim e no sânscrito, e não aparecia no alemão e no grego. Então, existia unanimidade, às vezes, elementos que apareciam nas 4 línguas, elementos que apareciam em 3 línguas,
elementos que apareciam em duas línguas. E havia alguns elementos que eram individuais de cada língua, né? Ora, o que fez o BOP? Ele falou assim, bom, nós podemos supor, teoricamente, que aqueles elementos que aparecem nas 4 línguas são elementos ancestrais, muito antigos, né? Os elementos que aparecem em 3 línguas também, porque como eles poderiam aparecer em 3 línguas se não tivesse a mesma origem, né? E os elementos que aparecem em 2 línguas também, né? Quer dizer, tem que ter uma mesma origem. E aí ele fez a seguinte hipótese. Muito provavelmente existiu uma língua ancestral, né, que deu origem ao grego, ao latim, ao alemão e ao sânscrito. Só que essa língua não teve nenhum registro. Essa língua é uma língua possível que tenha existido no passado, né? E ele resolveu chamar essa língua de indo, porque ela aparecia na Índia, europeu, porque as outras línguas apareciam na Europa. Então, o indo-europeu é uma língua teórica que teria surgido, teria existido séculos, muitos séculos, antes do próprio registro que essas línguas vão fazer, né, das suas escritas, né? Bom, se existiu uma língua dessa natureza, é possível admitir que existia um povo que falava essa língua, alguém falava essa língua, né? E como ela é uma língua que teria dado origem às outras, né, é provável que essas outras, ou os povos dessas línguas, tenham a mesma origem do povo indo-europeu, né? E quando nós vamos estudar a história da Índia também relata a entrada de indivíduos que vieram do norte da Índia, né, para a península indiana ali. E esses povos, alguns entraram de maneira pacífica e também entraram de maneira bélica, né? E um interessante, tanto nos relatos gregos quanto nos relatos indianos, é o seguinte, que esses povos, eles tinham algumas características físicas. Eles eram geralmente homens brancos, né, com olhos claros, né, olhos verdes, azuis, altos, muito fortes, né, e geralmente loiros, né, com cabelos loiros, né? Veja, essa é a descrição. E aí, veja, isso aparece na Índia e isso aparece na Grécia. Portanto, provavelmente seriam os indo-europeus, ou os ancestrais dos indo-europeus. E nós sabemos que essas características de ser muito branco, ter cabelos loiros, olhos claros, certamente eram de povos que habitavam ou que teriam origem em regiões geladas, né? Porque em regiões que tem neve, etc., né, você não tem essa pigmentação de pele, a pele fica branca, né? Por uma questão de proteção, os olhos ficam claros, né? E talvez pela alimentação, por questões genéticas, os indivíduos eram muito fortes para sobreviver naquelas condições de adversidade, né? Então você faz uma descrição teórica do que seria esse povo indo-europeu. Os indianos chamavam esses indivíduos de árias. Daí surgiu a tese antropológica e racial de um povo ariano, né, que seria um povo com essas características físicas, loiros, claros, fortes, de olhos claros, etc., né? Então essa é a descrição que depois vai dar origem a teses raciais, etc., na Europa, né? Mas isso aí é uma outra questão, né? O fato, né, admissível é que existia um povo ancestral, né, que falava uma determinada língua, que era o indo-europeu, e essa língua, como que ela foi parar na Índia, e esse povo foi parar na Índia, e foi parar na Grécia, em Roma, e na Europa, né, na Alemanha, né? Bom, a hipótese histórica é de que esse povo saiu migrando de uma determinada região, né, ali provavelmente perto da Rússia ou algo parecido,
teria descido pela Ásia, né, e isso durante séculos, né, e teria migrado por motivos provavelmente alimentares, de produção agrícola, etc., e foram parar na Índia. Por algum motivo também, em algum momento, eles se ramificaram. Aí eles se orientaram em direção à Europa. E uma parte desceu na Península Itálica e a outra parte desceu na Península Balcânica. Né? E daí vai formar os romanos, né, e os gregos. Né? Então, os romanos e os gregos são indo-europeus, assim como os indianos são indo-europeus. Né? Só que e os alemães? Os alemães entraram na Europa depois da queda do Império Romano, portanto, séculos depois. Né? E o interessante, com uma língua, né, muito parecida. Né? Portanto, também eram oriundos dessa mesma tribo ancestral de indo-europeus. Né? Então, os alemães vieram para a Europa, os gregos já estavam ali há séculos, os romanos, né? Eles vieram como os vândalos, né, durante a queda do Império Romano. Né? Bom, e daí essas línguas se espalharam ali pela Europa. Né? Bom, esse é o relato da origem, né, dos povos, sejam indianos, seja o indo-europeu, né, os gregos, os romanos e os germânicos, os alemães. Veja, e o germânico depois vai dar origem ao inglês, né, porque os povos de língua inglesa também são de origem germânica. Né? Veja, bom, e o latim, né, falado na Península Itálica, depois vai dar origem a várias outras línguas, que são as línguas, né, como o romeno, o francês, o italiano, o português, o espanhol. Né? Então, veja, são ramificações do indo-europeu. O nosso português é apenas um ramo do indo-europeu, oriundo a partir do latim. Né? O latim veio do indo-europeu e nós viemos a partir do latim. A nossa língua, né, oriunda a partir do latim.